E aí gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 6.31 das Backrooms, Pierce the Veil, ou Perfurar o Véu. Dificuldade de sobrevivência habitável, seguro, comunidades sustentadas, desprovido de entidades prejudiciais. O nível 6.31 é uma série extensa de corredores pintados de branco, feitos de calcário liso e sólido. Os recursos e propriedades de resistência à deterioração do subnível fazem dele um destino muito procurado por pessoas de todas as esferas de vida nos Backrooms. O subnível em si é inteiramente fechado, embora quanto mais longe você avance, mais aberto ele vai se tornando. A maioria da população do subnível reside em poucos quilômetros da sua entrada, agachando-se em quartos quando os corredores se transformam em grandes salões. Quanto mais longe você viaja no nível, mais comum se torna encontrar algumas estranhezas na arquitetura do subnível. Conjuntos aleatórios de escadas, que não levam a lugar nenhum, becos sem saídas repentinos e outras adições totalmente ilógicas podem ser encontradas frequentemente a cerca de 10 km de distância, que é a maior distância que alguém percorreu antes de retornar à base. O nível 6.31 é totalmente desprovido de qualquer iluminação artificial ou natural, iluminado apenas pela substância nativa que reveste todos os seus recantos, que tem o nome de Vanta White, justamente o oposto ao Vanta Black. O Vanta White emite seu próprio brilho sutil, mitigando a necessidade de qualquer fonte de luz em primeiro lugar. O Vanta White serve ao propósito alternativo de resistência à decomposição, agindo como uma força oposta que impede ela de se espalhar para qualquer superfície revestida com ele. A substância é secretada gradativamente de todas as superfícies estacionárias do subnível, inclusive aquelas trazidas de fora, possuindo uma textura de tinta úmida, mas secando muito mais rápido, tornando extremamente difícil a colheita eficiente em grandes quantidades. Outra característica notável do Vanta White é a sua estrita neutralidade quando se trata de interferir em qualquer coisa que não seja decomposição, não tendo nenhum efeito discernível sobre colheitas, produtos químicos ou objetos. Entidades do nível 6.31. Nessa wiki inteira, nenhuma entidade é citada em momento nenhum, mesmo que a dificuldade habitável seja uma dificuldade que geralmente tenha entidades, mas elas não sejam perigosas. Aqui nenhuma foi encontrada. Colônias do nível 6.31. O nível 6.31 abriga uma comunidade de mais de 300 pessoas, com bases instaladas num raio de 3 km do ponto de entrada. Os eletrodomésticos e as camas são bastante escassos, o que é de se esperar, dada a dificuldade de chegar ao subnível. As estruturas foram montadas com todos os materiais disponíveis e estão fora de alcance de indivíduos não confiáveis, devido quão crucial são para a sobrevivência no subnível. Todo o abastecimento alimentar está na mão dos botânicos, que administram as estufas. A comunidade em si é bastante acolhedora, aceitando andarilhos de todas as facções, devido à terrível situação da decadência. Os desentendimentos com os filhos da decadência, no entanto, deixaram alguns cansados de novos membros, o que é compreensível. Sobre esses filhos da decadência, na wiki isso não é um link, então não tem uma página sobre essa colônia, mas não é dito que essa colônia reside dentro do nível. Ela é dito mais como um exemplo de uma das colônias de fora do nível que membros podem chegar. Mais tarde na wiki vamos ver que um ex-membro do BNTG, que chegou ao nível 6.3, agora faz parte da colônia do nível, ou seja, um exemplo que mostra que eles aceitam membros de qualquer colônia. Mas esses filhos da decadência, pelo visto, algum membro deles pode ter chegado ao nível 6.31 e feito alguma besteira no grupo, o que fez o pessoal de dentro ficar meio cansado de novos membros pelo perigo de ser mais um desses e dar algum problema. E o que acontece? O nível 6.31, como foi dito, é um nível meio anti-decadência. A decadência que acontece no nível 6.3, com o Vanta Black e tudo mais, a decadência do Decay Zone, tem alguns níveis que tem essa questão da decadência, e pelo visto o nível 6.31 é imune a isso. E como é dito no começo da wiki, muitas pessoas de todas as esferas de vida nos Backrooms buscam o nível 6.31 justamente porque ele é imune a essa decadência. Então faz sentido algum dos filhos da decadência, que eu assumo ser um grupo de pessoas que são a favor da decadência, seja lá o porquê, tem maluco pra tudo, faz sentido algum deles querer vir até esse nível com o objetivo de causar o caos aqui. Então faz sentido que algum problema tenha acontecido com essa galera. A colônia específica do nível 6.31 não tem um nome especificado, então vou chamar ela só de a colônia do nível 6.31. Entradas pro nível 6.31. A única maneira de entrar nesse nível é vagando pelo Vanta Black, ou seja, vagando pelo nível 6.3. Depois de algum tempo, o chão desaparecerá, e depois tudo desaparecerá devido à decadência. E você começará a caminhar no nada. Eventualmente você ouvirá água escorrendo, que é o único indicador da entrada. Vem de uma cachoeira pela qual você deve caminhar. Depois da cachoeira, haverá uma queda abrupta sobre um tecido grosso. Para entrar no subnível, você precisa furar esse tecido. Furar
esse véu, por isso o nome do nível Pierce the Veil, ou Perfure o Véu. Após perfurar o véu, você cairá no nível 6.31. Não é recomendável entrar nesse subnível despreparado, pois o processo inteiro de chegar até aqui pode demorar até semanas, e tudo isso será gasto em quase completa privação sensorial por você estar andando pelo nada. Além de que também você corre o risco de ser consumido pela decadência predominante do nível 6.3 antes de chegar aqui. Saídas do nível 6.31. A saída do subnível ainda não foi testada. A ameaça que a decadência causa e a distância representam muitas incertezas. Bom, vamos lá. Essa wiki tem muito registro de áudio e historinha. Todo dia isso, bicho. Mas essa wiki aqui bateu o recorde de tédio. Sério, parecia que eu tava lendo um filler, sei lá. Então eu vou resumir pra vocês. No começo da wiki, antes da descrição, já tem um registro e depois da aba de saídas tem outro também que é muito maior. No começo da wiki começa contando a história de um cara que tava no nível 6.3, o Vanta Black, e ele começou a andar por semanas lá, até um ponto que o nível desapareceu por causa da decadência e ele ficou no nada, andando por aquele nada por muito tempo. Após um tempo, já fraco e tudo mais, ele encontrou a tal cachoeira, ouvindo o som da água. Ele bebeu a água desse lugar e era água de amêndoas. Então ele prosseguiu. E em frente, ele caiu e aterrissou no tal tecido, que ele rasgou e chegou ao nível 6.31. É basicamente isso. E esse texto era muito grande. E facilmente eu resumi em pouquíssima coisa. A única coisa de importante desse texto foi exatamente isso. É só uma demonstração de uma pessoa que chegou nesse nível aqui e como é a travessia, que já tinha sido muito bem explicada na aba de saídas, enfim. Sinceramente, eu poderia ler o texto inteiro bonitinho pra vocês, mas eu não quero que metade das pessoas saiam do vídeo logo no começo, entendeu? Eu leio registros de áudio quando eles são interessantes, quando eles não são super enrolados e chatos de se ler. Quando é o caso, eu resumo que nem eu fiz aqui. E olha que seria vantajoso eu ler os registros de áudio pra vocês, porque isso aumentaria o tamanho do vídeo e vídeos maiores rendem mais. Mas eu prefiro não matar vocês de tédio por grana. Enfim, quando o registro de áudio é bom, aí sim eu leio. Quando não for, eu prefiro resumir, porque meu Deus do céu. Seguindo, depois desse relato no começo da wiki, tem a descrição da wiki em si, que foi o que eu li aqui no vídeo, e depois tem mais um texto no final da wiki que consegue ser maior e mais enrolado. Tudo isso que tá na tela é a continuação daquele texto do começo da wiki. Continua a história do cara após ele chegar no subnível, depois que ele atravessou o tecido. Ele caminhou pelos corredores do nível 6.31 com fome, então ele achou uma pessoa que deu uma maçã pra ele comer. Ele comeu a maçã, e então o cara pegou o resto da maçã de volta, onde ficavam as sementes. Ele explicou que era importante aquela comida lá, e eles iriam replantar. E aí, como ele acabou de chegar no subnível, todo mundo da comunidade desse subnível tem uma função aparentemente, e já designaram uma função a ele. A função era acompanhar um cara que estava no grupo há mais tempo, inclusive esse cara é descrito como um ex-membro do BNTG, é descrito que ele é bem rígido e focado na missão. Foi designado a esse cara que acabou de chegar no nível acompanhar esse outro cara em uma missão. A missão era ir bastante longe no nível 6.3, descobrir o que tinha lá e voltar para a base com o que foi descoberto. E como foi dito na wiki, quanto mais longe você se afasta no nível 6.31, mais as áreas vão ficando mais abertas e mais confusas. No início são só quartos menores e depois os lugares começam a ficar gigantes. Então ele comeu mais alguma coisa e seguiu esse cara para essa missão. Eles foram bem longe o suficiente para encontrarem escadas gigantes, até de cabeça para baixo, pilares, arcos e coisas assim em um espaço super aberto. Até aí, tudo o que a própria wiki já explicou pra gente como rola. Mas aqui aparece finalmente algo de interessante para esse registro, que acontece basicamente no final daquele texto inteiro. O ex-membro do BNTG olha para trás na direção do homem que acabou de chegar no nível, então ele arregala os olhos. Eles chegaram a uma mega estrutura aparentemente diferente do que o ex-membro do BNTG conhecia. Aparentemente, os dois ultrapassaram o limite do nível que não deveriam. Lógico, eles não sabiam disso. E olhando para trás, não tinha mais porta, nem teto, nem paredes. Era só aquela nova mega estrutura. Como não tinha porta para voltar, eles continuaram andando mais um pouco. E uma neblina começou a surgir. A partir daí, o homem que tinha acabado de chegar no nível começou a se sentir fraco até desmaiar. O ex-membro do BNTG parecia com a mesma expressão fria de sempre. Esse homem que tinha acabado de chegar no nível acabou morrendo. E o ex-membro do BNTG apenas se levantou e continuou sua tarefa. Continuou indo para explorar e descobrir o que tinha lá. O homem que tinha acabado de chegar no nível morreu logo à frente de um grande arranha-céu. Foi a última coisa que ele viu. Esse ponto da wiki, de certa forma, dá a entender que esse ex-membro do BNTG levou o cara que acabou de chegar no nível pra morrer mesmo. Do modo como é dito, parece que esse ex-membro parecia com a mesma expressão fria e que ele levantou e abandonou o cara como se nada
tivesse acontecido. Fez parecer que foi de propósito o modo como foi escrito na Wiki. Essa área dá a entender que a colônia do nível 6.31 leva as pessoas recém-chegadas para morrer nessas áreas longínquas do nível, mas não é isso. Eu sei que se você ler esses textos dessa Wiki, você pode chegar a essa conclusão, mas não é isso. No final da Wiki tem uma nota. Essa nota conta que tanto esse ex-membro do BNTG quanto um viajante recém-chegado no nível desapareceram em uma missão de exploração das longínquas áreas do nível. Logo, os membros da colônia do nível 6.3 decidiram interromper as viagens para áreas muito longe do subnível, porque eles deduziram que dá ruim se você vai longe demais, por causa do desaparecimento dessas duas pessoas. Ou seja, o modo esquisito desse ex-membro do BNTG de agir provavelmente é pelo fato do cara ser esquisito mesmo. Também um dedinho do fato dele ser um ex-membro do BNTG. Até porque tem um ponto do trecho desse registro de áudio que o cara que tinha acabado de chegar no nível fala sobre esse cara que é um ex-membro do BNTG e fala como ele parecia ser focado, regrado, seguindo à risca a missão, e que esse homem recém-chegado chega a se questionar se isso era um treinamento básico dentro do BNTG, e por isso esse cara era assim. Então provavelmente todo esse modo estranho desse cara agir, esse foco excessivo, essa frieza meio que de não ligar pro cara que tinha acabado de morrer na frente dele e continuar como se nada tivesse acontecido, parece ser uma dica, na verdade, de como o BNTG age, e não de que esse cara era bizarro porque a colônia do nível 6.31 é esquisita. Não, tanto que a colônia do nível 6.31 decidiu suspender as missões, que levam muito longe no nível, porque perceberam que esses dois caras desapareceram. Então eles não estavam enviando a galera lá de propósito. Foi só uma missão que acabou indo longe demais. E eles não sabiam que dava problema ir longe demais. E a gente sabe também que o BNTG é bem diferente do Meg. Eles são mais casca grossa mesmo. Então não, esse ex-membro do BNTG não levou o cara recém-chegado do nível pra morte. Eles estavam em uma missão normal mesmo e acabaram ultrapassando o limite. E ao ultrapassar gerou a morte dos dois, já que nem o ex-membro do BNTG voltou. Ele apenas seguiu mais longe do que o cara recém-chegado no nível. Provavelmente porque esse cara recém-chegado no nível estava mais fraco, já que ele tinha acabado de chegar e tinha acabado de comer também. Então provavelmente aquela neblina afetou mais ele do que o ex-membro do BNTG, que ainda conseguiu seguir mais um pouco a missão, por mais que tenha sido em vão, já que as informações dele nunca chegaram à colônia do nível 6.31. Ele só continuou porque não tinha mais pra onde ir. Ele olhou pra trás e a porta não estava mais lá pra voltar. Então ele seguiu o caminho pra ver se ele chegava a algum lugar. Se ele ficasse parado ali, ele tinha certeza que ia morrer. Então ele só tinha a opção de seguir. Vai que ele encontrava alguma coisa, algum lugar novo que ele poderia viver, sobreviver, enfim. O que todo esse registro de áudio tentou mostrar pra gente, no caso que a Wiki já não tinha mostrado, mostrou que não é bom ir longe demais no nível, porque rolam umas paradas estranhas. Talvez o nível se torne de certa forma não euclidiano mais lá pra frente, porque chegou num ponto que o caminho que eles vieram sumiu, sendo que isso não é descrito na Wiki. Não é descrito que os lugares de certa forma mudam. Eles são os mesmos. O nível só vai ficando mais aberto conforme você vai saindo. Agora, aqui, longe demais no nível, o nível se torna de certa forma não euclidiano. Então é basicamente isso. Esse texto inteiro só quer dizer que não é bom você ir muito longe no nível. Mas assim, se o nível 6.31 é uma antítese ao nível 6.3, lembrando, o nível 6.31 não é um subnível do nível 6. Ele é um subnível do nível 6.3. Sim, o nível 6.3 é um subnível do nível 6 e o 6.31 é um subnível do nível 6.3. E bom, o nível 6.31 é uma antítese ao nível 6.3. Ele é imune à decadência. E o que acontece? O homem recém-chegado no nível que morreu na neblina, é dito que ele morreu caindo no chão, sangrando, sentindo dor no estômago, com os pulmões fechados, que ele não conseguia respirar. Parecia que estava sofrendo um tipo de colapso. Isso me faz pensar, será que não tem algo relacionado à decadência? Será que ele não morreu por causa de uma certa forma de decadência? Será que indo muito longe no nível 6.31, a decadência não volta a funcionar, digamos assim? E a única área imune é essa área do nível 6.31, que é o começo dele? O nível 6.31 tem um paralelo interessante ao nível 6.3. Repara que o nível 6.31 é descrito que quanto mais longe você vai, mais as coisas decaem, até um ponto que não resta nada, só o vazio, e você vai andar pelo vazio por semanas até chegar no nível 6.31, enquanto o nível 6.31, quanto mais longe você vai, as coisas não decaem mais. No caso aqui, o que vai acontecendo é o oposto. Quanto mais longe você vai, mais coisa tem, maiores as coisas vão se tornando, mais o lugar aumenta de tamanho. No começo do nível é tudo pequeno, e conforme você vai indo mais longe, vai ficando tudo maior, surgindo mega estruturas gigantes. Quanto mais longe você vai, menos coisa tem. O outro, quanto mais longe você vai, mais coisa tem. Isso me fez questionar, será que na verdade, indo muito longe no nível 6.31, você não reencontra a decadência? E sim, você encontra o total oposto da decadência, o excesso de matéria, digamos assim, e talvez seja isso que tenha matado
limitado aquele andarilho de certa forma. Tipo, eu tô pensando em questões de um buraco negro. Pensa num buraco negro. Um buraco negro é um centro massivo de matéria. Cair em um não é bom, você será destruído ao entrar. Será que esse excesso de coisa, será que aquela neblina, por ser muita coisa junta, pode ter causado um colapso no corpo daquela pessoa? Talvez de alguma certa forma de gravidade? E tenha sido isso que matou o cara? Também porque ele estava fraco e por isso que o outro cara que estava mais forte resistiu? Eu sei que pode parecer meio loucura, mas a gente sabe que o excesso de muitas coisas, assim como a falta de muitas coisas, são ruins. Geralmente o meio termo de qualquer coisa que é bom. Ou seja, a gente vê o nível 6.31 como um lugar habitável. Ele já começa como dizendo que o nível é habitável, descrito que ele é imune à decadência, com bases sustentadas e tudo mais. Então você pensa no nível 6.31 como um oposto do nível 6.3, que vai ser um lugar show para se viver, imune a algo ruim que é a decadência. Mas não significa que é o total oposto do que é ruim, que ele também não vai te matar. O total oposto do quente é o frio, e os dois te matam. Entende onde eu quero chegar? Então talvez o total oposto da decadência, que seja o tudo, digamos assim, também vai te matar, pelo excesso de matéria, digamos assim. Às vezes o tudo é tão perigoso quanto o nada. E no final, o nível 6.31 sofre do mesmo problema do nível 6.3, mas no oposto. Se você ir longe demais no nível, vai dar ruim do mesmo jeito, só que de outra forma. O nível 6.3 é perigoso, mas enquanto você estiver no começo do nível, ele ainda é um nível 6. Meio que tá tudo bem, entre aspas, exceto por causa das entidades e tudo mais. Ir longe que dá ruim. E o nível 6.31 meio que é a mesma coisa. No começo tá tudo bem. Indo longe que dá ruim. Meio que é a mesma coisa, mas oposto. Mas assim, isso foi mais ou menos o que eu interpretei. Pode ser que seja outra coisa, pode ser que a interpretação seja diferente. Pode ser. Pode ser que você tenha entendido algo completamente diferente sobre essa wiki. Pode ser, e aí você diz nos comentários pra ajudar a gente a complementar. Pode ser que não tenha nada a ver dessa questão de a decadência contra o tudo. E pode ser que o pessoal que chegou muito longe no nível não tenha morrido por causa desse tudo, digamos assim. Eles podem ter morrido por algum outro motivo, algum outro mistério desse nível que a gente provavelmente nunca vai ficar sabendo. Pode ser que não tenha nada a ver com essa questão de o tudo ou nada, mas o fato é, não vá longe o suficiente nesse nível. Fique no começo dele e estará tudo bem. Mas assim, uma coisa que eu achei um pouco forçada nessa wiki é esse nível ser habitável. A wiki descreve o nível como não tendo suprimentos naturais. O que tem nesse nível foi levado pra lá. Tanto que é dito que esse nível tem poucos recursos justamente porque poucas pessoas chegaram a esse nível. Logo, se esse nível tem poucos recursos porque poucas pessoas vieram pra cá, se assume que é porque essas pessoas trazem as coisas que vão ser usadas nesse subnível de fora. E como pouca gente chegou, poucas coisas de fora foram trazidas. Sem falar que depois que o cara dá a maçã pro homem recém-chegado no nível e ele come essa maçã e ele pega de volta o miolo pra replantar as sementes, ele fala que elas são muito importantes. Também é dito que toda a concentração de comida tá na mão dos agricultores, o pessoal que planta as coisas no nível. Ou seja, esse nível tem pouco suprimento. Não é pra ser um nível habitável. As coisas que estão lá foram trazidas de fora. Sem ser essas coisas trazidas de fora, não tem nada no nível. É só um monte de paredes brancas imune à decadência. Só isso. Não tem como sobreviver lá se não fossem os recursos trazidos de fora. O nível 303, o nível 48, o nível 379 são habitáveis, porque tem comida natural lá e o nível é seguro. Aqui, o nível só é seguro. Não tem comida natural aqui. Então eu achei forçar a barra colocar habitável como a dificuldade desse nível. Definitivamente eu não colocaria esse nível no top 10 dos níveis mais seguros dos Backrooms, porque tem lugar muito melhor. Tem níveis que não são habitáveis que são muito melhores do que esse nível aqui que é considerado habitável. Eu acho que colocaram habitável na dificuldade do nível justamente para quando o leitor entrasse nessa wiki, ele tomasse meio que um choque, porque ele vê, pô, é um subnível do nível 6.3. Eu sei que o nível 6 é ruim, eu sei que o nível 6.3 também é ruim, eu vou entrar aqui esperando que esse nível vai ser ruim também. E aí ele desce a wiki e vê que ele é habitável. E além disso, ele não é escuro que nem os níveis anteriores, ele é todo branco. Então a pessoa que tá acabando de começar a ler a wiki, ela olha aí, caramba, que doideira, que interessante, ele é o oposto. E aí prende a atenção dessa pessoa pra ler a wiki. Acho que colocaram essa dificuldade justamente pra forçar mais ainda essa questão desse nível ser oposto ao seu nível pai e ao seu nível avô. A gente pode chamar assim, o nível 6.3 é o nível pai e o nível 6 é o nível avô, enfim. Mas no final essa wiki tá longe de ser habitável, assim como as outras wikis habitáveis são. Eu acho que só colocaram essa dificuldade justamente pra causar esse choque inicial. Mas depois de ler tudo você percebe que não é. Mas enfim, esse nível definitivamente tem um diferencial. A imunidade à decadência é algo diferente. A gente nunca tinha visto nenhum nível que era imune à decadência até hoje. E eu me questiono, será que a decadência pode futuramente ser um problema real dentro dos Backrooms em si e não dentro de um nível específico? Porque assim, o nível 6.3 tem a decadência dele, mas a decadência dele é contida dentro do nível 6.3. A Decay Zone, até onde
sabemos, a decadência dela também é contida dentro do nível. Ela não escapa para outros níveis. Então isso me faz questionar, por que tem aquela afirmação no começo da wiki de que esse nível é cobiçado pelas pessoas de todos os lugares dos backrooms para fugir da decadência? Sendo que o nível 11 não tem decadência, os níveis seguros não tem decadência, o nível 48 não tem decadência, outros níveis habitáveis não tem decadência. Então por que se refugiar aqui se a decadência geralmente está presa dentro dos níveis em que a decadência existe? Isso faz a gente pensar que talvez a decadência não esteja totalmente presa dentro dos níveis em que ela reside. Talvez ela possa escapar desses níveis de alguma forma e talvez isso seja um problema para os backrooms inteiros no futuro, para todos os outros níveis. Porque senão essa afirmação não teria no começo dessa wiki aqui, de que é tão importante que exista um nível com imunidade à decadência e todo mundo nos backrooms, nossa, que cobiçam esse nível. Entende? Então será que realmente a decadência é um problema? Isso me faz lembrar do nível 44. O nível 44, ele pode ser considerado se encaixando na decadência, porque é aquele fluido que tem no nível 44 que consome o nível e que é dito na wiki do nível 44 que esse fluido pode ser um problema tanto para os backrooms, para outros níveis, quanto até para as frontrooms de certa forma. Será que aquilo pode ser considerado uma decadência? Porque se for, a gente sabe que aquilo é descrito como sendo um perigo até para os próprios backrooms. Será que esse nível aqui seria imune àquilo? Porque se for também é um nível para se escapar. E tem outras questões. Tem aquela colônia que é a favor da decadência, que a gente viu na aba de colônias. Pode ser que a decadência esteja realmente presa dentro dos próprios níveis que ela reside, o nível 6.3 do Decay Zone. Porém, pode ser que esse grupo dos backrooms que seja a favor da decadência, eles possam tentar espalhar a decadência para outros níveis que não tem decadência. De alguma forma, tirando a decadência dentro dos níveis que tem e levando para níveis que não tem, implantando a decadência em outros níveis. E aí sim, isso pode começar a ser problema dentro dos backrooms. Pode ser algum tipo de apocalipse dentro dos backrooms, que talvez o único nível restante seja o nível 6.31, porque ele é imune a isso. O único lugar seguro onde podem estar em um futuro apocalíptico dentro dos backrooms. E aí sim, a classificação habitável se tornaria justa, porque ele seria o único lugar restante. Então esse nível aqui traz ideias muito interessantes. Mesmo que seja um nível oposto à decadência, ele sem querer desenvolve muito a decadência. Agora a gente fica sabendo que ela parece mais perigosa do que realmente era, porque pode ser que ela realmente tenha algum perigo de vazar para todos os backrooms e destruir ele completamente. Mas o que você acha sobre tudo isso? O que você interpretou dessa wiki? O que você acha sobre as minhas teorias? Você percebeu alguma coisa que eu não percebi? Diga nos comentários. Essa wiki é realmente muito interessante. Chato mesmo só são os registros de áudio. Pô, Icarus Proceedings tem um registro de áudio muito legal, tanto que eu li ele inteiro no vídeo, pra vocês verem como eu leio os registros de áudio bons. Mas aqui, meu Deus, é tão difícil fazer um registro de áudio bom. Mas fora o registro de áudio, é definitivamente uma boa wiki. Eu fiquei preocupado quando eu comecei a ler ela, porque, pô, nível 6.81, subnível do nível 6.3, que é um subnível do nível 6. Já fiquei, putz, será que vão cagar essa sequência? Porque tem vídeos de todos os subníveis do nível 6 aqui no canal. Nível 6.1, nível 6.2 e o nível 6.3. Eu fiz todos. Então eu me senti meio que obrigado a fazer esse daqui também. E eu fiquei com medo desse nível aqui ser uma desgraça que ia acabar com a sequência de subníveis do nível 6, que em geral são todos muito bons. Mas não, é um bom nível também. E está aí mais um nível pra lista dos subníveis do nível 6. E comenta aí, Vanta White, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.